Governador, vamos falar um pouco de política. A presidente Dilma Rousseff, nesse ano de 2013, já esteve 8 vezes no estado de Minas Gerais e muitos analistas veem isso como uma estratégia para poder, eleitoralmente, em 2014, conseguir ter uma boa votação no estado, que é um estado governado há muito tempo pelo PSDB. Como é que o senhor avalia essa, digamos, ofensiva da presidente no estado? Primeiro, a presidente é sempre muito bem-vinda em Minas Gerais. Nós gostamos de receber a presidente da República, é uma pessoa que eu pessoalmente tenho por ela estima e consideração, e normalmente as agendas oficiais da presidente em inaugurações, lançamento de projetos, sempre são notícias boas para o estado. Agora é natural que a presença da presidente também acabe inspirando essas questões de ordem política. Ainda mais desse ano que nós acabamos antecipando um pouco, a meu juízo, até infelizmente talvez, o calendário eleitoral. Então há sempre essa especulação. Isso faz parte, como governador do estado. O governador eu frequento demais o interior. Minas é um estado imenso, com 853 municípios. Quando eu vou numa cidade, daqui a pouco vão falar, o governador está vindo aqui, que ano que vem é ano eleitoral. Então é parte da função. Então eu acredito que a presidente ela vai a Minas, vai a outros estados também, e é claro que a agenda sempre é agenda, nesse ano, é uma agenda oficial, institucional. E é claro que se desdobra sempre da presença da presidente. Eu acho que, inclusive, há um sentimento da população de que os governantes, se fala em relação ao presidente, aos governadores, aos prefeitos, especialmente o Poder Executivo, há uma demanda maior que eles circulem, que eles apareçam, que eles vão nos locais. Nós temos tentado fazer isso no estado também, e eu vejo isso também com os prefeitos e os demais governadores. Então, acho a presença da presidente de Minas Gerais natural. Ela eleitoralmente não pode significar um problema para o PSDB, o fortalecimento dela no estado? A candidatura, pela primeira vez, o PT vai sair separado do PSDB, houve um laboratório político no estado, da aliança Fernando Pimentel com Aécio Neves, e esse ano eles vão ser rivais na eleição, né? Como é que você avalia esse cenário? Em primeiro lugar, aquela aliança política que aconteceu no ano de 2008 foi muito tópica e aconteceu em 2008. Já não se reproduziu em 2010, já não se reproduziu em 2012 e não se reproduziu em 2014. Então, na verdade, ela se cingiu a uma única eleição, que foi a primeira eleição do prefeito Márcio Lacerda, por circunstâncias da cidade e daquele momento. Então, esse é um ponto. E eu acho que os candidatos todos a presidente, não só o senador Aécio, como eventualmente o governador Eduardo e os outros candidatos que eventualmente surjam, eles todos têm que estar preparados para disputar as eleições sempre com muita galhardia. Então, o fato da presidente ir aos estados, eu acho que, sob o ponto de vista político, é relevante, mas, sob o ponto de vista eleitoral, não sei qual é o desdobramento disso. Faz parte da função institucional da presidente visitar os estados. Então, acho que o fato dela ir ao estado, eu acho que não vai ter um desdobramento sob o ponto de vista eleitoral. A campanha, na verdade, eu sempre digo isso, vai acontecer no ano que vem. Nós estamos preocupados, quando eu falo nós, os políticos, os jornalistas, como você, grande jornalista especializado na política, todos preocupados com o tema político, mas, na verdade, a população, o homem médio, como eu falo, ainda não se preocupou. Então, a eleição só vai ter mesmo um desdobramento, as pessoas vão perceber a importância da escolha de candidatos só a partir de agosto do ano que vem. Então, nesse período, o que há são as funções institucionais, as conversas com os partidos fundamentais, vamos dizer assim, a alta costura política, é o que me parece. Então, a presença da presidente num estado ou no outro, volto a dizer, encaro com normalidade, e no nosso caso, que somos um partido de oposição, o PSDB é oposição, nós não podemos considerar que ela não deve ir ou deve ir. Faz parte do jogo normal, institucional e político. O PSB é um aliado histórico do PSDB em Minas Gerais, e esse ano vai lançar um candidato a presidente da República. O PSDB de Minas Gerais estaria disposto a abrir o seu palanque, fazer o que nós chamamos de palanque duplo, para o Eduardo Campos e para o Aécio Neves, caso entre numa coalizão em conjunto, que é o que deve acontecer em Minas Gerais? Bem, você tem razão. O PSB é nosso aliado histórico desde 2002. Ele participou no primeiro mandato do governador Aécio, no segundo da minha eleição, do meu governo. Tem vários secretários, seus deputados apoiam nosso governo. O presidente do PSB do estado, o deputado Júlio Delgado, é uma pessoa muito próxima a nós. Agora, caso o PSB, tudo indica, terá candidato, é natural que ele tenha também um candidato que parece ao governo do estado. Essa questão de palanque duplo é uma situação um pouco interessante que o Brasil cria, não é? Umas criaturas assim um pouco distintas. Então, é um pouco difícil ao eleitor entender, porque o palanque duplo significa que o candidato
de um partido pode estar sentado no mesmo palanque de outro partido. Então, o eleitor olha aquilo e talvez tenha uma certa confusão. Então, eu acredito que nós tenhamos, caso o PSB, e sempre será conversado, convidado, já faz parte do nosso governo, participe, então ele vai ter o palanque do governo do Estado, da candidatura a governador do nosso lado, e eventualmente vai ter o seu palanque de PSB, de candidato a presidente, caso tenha. Mas no mesmo comício, como é que os dois candidatos vão aparecer no mesmo palanque? Acho isso um pouco fora da compreensão mediana. Então, não acredito que tenhamos. Eu acho que o mais possível, de fato, é que os partidos que tenham candidatos a presidente devem ter os seus candidatos nos estados. Agora, é evidente que, caso não tenham, no caso do PSB, pela proximidade, nós vamos convidá-los e eles vão ter um palanque separado para o candidato a presidente, se assim definir. Foi assim no caso do PV, em 2010. Em 2010, o PV, que estava no nosso governo, estava no governo do então governador Aécio, depois senador Aécio, estava também nos meus meses de governo, inclusive com o secretário de Estado, e o PV tinha uma candidata a presidente, que era a senadora Marina. Então, lançou um candidato ao governo de Minas, que acabou tendo uma votação muito minúscula, muito pequena, quase irrisória, e seus deputados ficaram também apoiando, até pela legislação, né, apoiando o seu candidato. Mas isso não atrapalhou a questão eleitoral do nosso grupo. Então, eu posso concluir que o PSB caminha para ter uma candidatura própria em Minas Gerais? Eu diria que esse é o meu sentimento, caso confirme uma candidatura presidencial do PSB. Agora, essa questão de palanques duplos, como é uma situação muito típica do Brasil, se isso evoluir nos outros estados, pode ser que ocorra também em Minas Gerais. Eu, até não só falo aqui mais como cidadão aqui do que como político, acho sempre uma certa situação difícil de explicar um palanque duplo, a não ser ter, como eu disse, uma coligação formal na eleição de governador com palanque de governador. E, é claro, na eleição presidencial, palanques distintos. Aí sim, agora, colocar no mesmo evento, no mesmo propaganda de televisão, os candidatos juntos, isso eu acho que causa uma confusão que dificilmente seria explicável para o eleitor. O governador Eduardo Campos, candidato a presidente, cresceu muito nas pesquisas depois que se aliou à senadora Marina Silva. O senhor acredita que agora o Eduardo Campos se torna um rival direto do candidato Aécio Neves à presidência, já que provavelmente a presidente Dilma estará no segundo turno? Bem, eu acredito, primeiro, o governador Eduardo tem predicados excepcionais, não só é um grande governador, como é um político muito preparado, é nosso amigo e tenho por ele também grande estima e é muito legítima a sua candidatura. Naturalmente, ele vem se fortalecendo, já o próprio PSB demonstrou nas últimas eleições, com a eleição de 6 governadores, uma posição expressiva, especialmente no Nordeste do Brasil, e o PSB vem se fortalecendo ao longo do tempo. Agora, com a adesão do grupo da senadora Marina, não há dúvida que há um robustecimento desse grupo político. E a sua candidatura, que a meu juízo já era viável, fica ainda mais viável. Mas eu sou da tese, meu caro Pedro, que os candidatos a presidente não podem ficar escolhendo adversários. Quem quer ser presidente da República é como um time de futebol, quer ganhar o Campeonato Brasileiro, tem que derrotar todos. Então, acredito que o senador Aécio, candidato da minha preferência, o nosso partido ainda não escolheu o candidato, mas eu espero que seja o senador Aécio, ele vai se candidatar à presidência com uma plataforma, com ideias, com programas, com projetos, vai mostrar o que fez, vai mostrar as suas qualidades, vai apresentar planos e projetos para o futuro do Brasil, e aí sim os brasileiros vão decidir. Agora, nós não podemos ficar escolhendo, vai ser contra A, contra B, contra C. Acreditamos que vamos ter uma eleição em 2 turnos, pelo que tudo indica em relação dos prognósticos. Acreditamos, então, que o senador Aécio irá para o segundo turno, não sabemos se em primeiro ou em segundo lugar, isso ainda temos muito a aguardar.